Imagino o que seria de nós se nós não tivéssemos essa sorte, né, de termos encontrado uma técnica fácil para mergulhar em nós mesmos. Todos nós na vida buscamos a felicidade. A gente quer eliminar o sofrimento. E a felicidade se dá através da harmonia dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas ações, com as leis que regem o universo. A transgressão dessas leis, na medida que toda ação provoca uma reação com a mesma intensidade, no sentido inverso, traz sofrimento. E a harmonia com essas leis certamente nos dá o apoio, é o que nós podemos chamar vulgarmente de sorte. Então a vida é uma constante busca de felicidade. Nós queremos nos livrar do sofrimento, porque certamente, no meu caso, existe medo que isso aconteça, insegurança, e para que a felicidade seja alcançada, o medo seja eliminado, o sofrimento, é necessário que haja evolução na vida da pessoa. E o que é evolução, senão a capacidade daquilo que é pequeno se reconhecer como grande, a capacidade da individualidade crescer na direção do aspecto oceânico da vida. Dizem que isso demora muitas vidas. É um processo onde nós batemos tanto a cabeça e vamos aprendendo, muitas vezes por dor, por sofrimento, né, pela repetição de atitudes boas, de sentimentos bons. E quando isso se torna mais rápido, quando esse movimento se torna mais intenso, viável, quando a pessoa consegue olhar para dentro, identificando em si mesmo os erros e as soluções. Nós passamos 20 minutos de manhã meditando, 20 minutos à tarde meditando. 40 minutos por dia, em 10 dias são 400 minutos. Em 100 dias são 4.000 minutos. Em 1.000 dias são 40.000 minutos. Não é possível que a pessoa não melhore. O que vai acontecendo é que o pequeno eu vai se reconhecendo como esse grande ser eterno, ilimitado, infinito. E ele vai aprendendo, o pequeno eu, que deixar de lado, soltar as mãos do ser interior é bobeira, porque a visão do pequeno eu é muito limitada, pois ele é pequeno. É a individualidade, a personalidade, o ego, os valores familiares, sociais, mas a vida é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Nós vivemos num pequeno planeta que orbita uma estrela de quinta grandeza, cujos iguais a essa estrela existem milhões na nossa galáxia. Quantas galáxias existem no universo? Nos diferentes quadrantes do universo. Então nós vivemos como formigas, né, em torno de um pequeno buraco, né, que é o buraco do nosso ego. E aos pouquinhos, essa percepção, a percepção dos valores mais expandidos da vida, dos valores mais expandidos da consciência, vão se agregando no nosso dia a dia, de tal forma que o efeito da meditação da manhã tende a se estender por mais tempo até a meditação da tarde. E o efeito da meditação da tarde vai se estendendo mais e mais até a hora de dormir. A pessoa
em dado momento, consegue até dormir sem deixar de perceber, né, essa consciência pura, esse valor infinito da vida. O que dá uma grande satisfação. É um sono consciente, é um sonho consciente, aquilo que Jung tanto batalhou na sua vida. Tornar o inconsciente consciente, olhar para as mãos dentro do sonho, né, procurar perceber, né, a referência, né, no estado em que o indivíduo se perde, né, no valor abstrato da vida, onde a sua consciência se torna embotada. Ganhar consciência dentro desse túnel escuro vai nos dando cada vez mais habilidade, né, de viver de forma corajosa. O indivíduo gradativamente ele vai experimentando mais autossuficiência no que tange a felicidade, ou seja, uma dependência cada vez menor do mundo para se sentir bem. Isso não tem nada a ver com egoísmo, muito pelo contrário. Tem a ver com a capacidade de dar de si, de doar a vida, a partir do momento que eu percebo o tamanho que ela tem. Pois se eu não percebo o tamanho da vida, o que eu posso dar? A gente só dá o que a gente tem, né? E a vida é troca. Você está sempre tentando dar o melhor possível para as pessoas, pelo menos quando você está de boa. E tentando ver nas pessoas o que elas têm de melhor possível para a gente, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Portanto, quanto mais eu tiver para mim mesmo, mais eu terei para dar para os outros. Mas o fato é que esse processo, ele, conforme vai se tornando mais e mais acirrado, né, mais intenso, gera na pessoa uma infinidade de transformações, mudanças. É como se a pessoa, num dado momento, se deslocasse com muita velocidade de um nível de consciência para o outro, né? Com muita velocidade de um estilo de vida para o outro. Isso eventualmente pode parecer, isso pode gerar um certo estremecimento. Ou seja, eu não sou o ser que eu era ontem, mas eu também não me estabeleci num novo grupo, o qual eu pretendo encontrar. E isso vai gerando, eventualmente, uma não identificação crescente com relação às coisas que nós estávamos acostumados a viver. O que pode gerar um certo medo nas pessoas à nossa volta. Porque a vida são contratos, né? As pessoas estão umas com as outras porque existem afinidades. Pássaros da mesma plumagem andam juntos. Por que é que nós estamos com as pessoas que nós supostamente amamos ao nosso lado? Porque existe alguma identificação. Mas o fato é que quando o crescimento começa a acontecer, níveis diferentes de percepção também ocorrem. Isso faz com que a pessoa mude a alimentação, faz com que ela mude, muitas vezes, o estilo do trabalho dela. Agora, sentado meditando, eu me lembrei do meu filho. Meu filho se formou em engenharia com CR quase 9, bolsa de estudos, PUC. Num dado momento, depois de 2 anos e meio trabalhando numa multinacional, ele falou: pai, cansei, não fui feito para isso. Se mudou para Vargem Grande e abriu uma empresa de quentinhas. No primeiro momento, a mãe, né, a empregada quase surtaram. Mas depois, né, todos nós começamos a entender que cada um tem o direito de buscar a sua felicidade. Né? Cada um vai, com esse processo, né, de meditação regular, vai perdendo o medo, a insegurança e vai conseguindo abraçar com mais força e intensidade aquilo que realmente gosta. Porém, isso implica num processo de transformação que é forte.
o que pode gerar um certo estremecimento nas nossas relações, nada radical, mas com as pessoas que estão à nossa volta, na medida que as pessoas estão acostumadas a nos ver respondendo de uma forma que elas já conheciam, já conhecem, mas você mudou. Agora a sua definição de amizade é diferente, a sua definição de amor é diferente, a sua definição de compaixão é diferente. O seu gosto pelo trabalho aumentou, mas a sua propensão é outra. O seu ideal profissional agora é outro. E isso pode gerar, sim, uma certa dificuldade, nada radical e nada que crie problemas, mas uma certa dificuldade de se entrosar com o bando antigo. É como se eu não pertenço a um bando novo ainda, porque eu não sei onde é que isso vai dar, né? Que bicho vai dar. Mas com toda certeza eu não gosto mais daquilo que eu gostava um ano atrás. Portanto, se você sentir vontade de mudar, teste, faça esse teste. Muitas vezes a pessoa se torna mais introspectiva. Aceite isso. Porque os modelos que o mundo nos apresentam não necessariamente são os nossos ideais, os nossos modelos de felicidade. Caso seja necessário você se manter quieto, não diga uma palavra. Mas espontaneidade está vindo de você. Não se preocupe com aquilo que as pessoas acharão, né, sobre você. A forma com que você está ficando, se você está ficando maluco, aceite isso. Se elas acharem que você precisou emudecer, né, aceite isso, desfrute, né, essa mudez. O problema real não está com você. Não falo isso, tudo bem, eu sou suspeito. Vocês podem achar que eu estou puxando a brasa para minha sardinha. Mas o problema real se encontra com as pessoas que estão muito perdidas de si mesmo, falam continuamente, estão continuamente para fora, desconectados do seu centro, e não sabem o que estão dizendo e nem por que estão dizendo aquilo. Elas continuam a falar porque não podem parar de falar. Mas quando você fica um pouquinho consciente de toda a tolice, né, e do problema que se passa na mente, porque a mente arma em cima do sujeito tremendamente. Se você fica consciente de que não existe nada para dizer, né, de que tudo parece muito trivial, de certa forma bobo, né, então você não hesite em dar um tempo. No início, parece que você está perdendo a capacidade de se comunicar. Acho que muitos aqui já sentiram isso, né? Especialmente a idade dá muito isso, né? O pessoal hoje em dia fica falando, para você durar 100 anos, você tem que ter muitos amigos. Sim, eu concordo. Mas amigos que tenham afinidade, com os quais você tenha afinidade com o nível de consciência deles. Porque senão você vai ser amigo por ser amigo do capeta? Desculpe. Não, isso não me interessa. Na verdade, as pessoas não conversam para se comunicar. Eu acho que as pessoas se conversam para evitar a comunicação. A minha teoria é que a comunicação com uma pessoa ocorre mais intensamente quando você se senta para meditar junto com ela. Você tem que ser sempre seu melhor amigo. E o melhor amigo que você tem é o seu próprio ser. Maharishi repetia tanto isso. Então isso vai te dando uma estabilidade tão grande internamente que não tem nada a ver com egoísmo. Tem a ver com mochila mais leve. É como se o seu grau de exigência para a felicidade se tornasse mais simples, não é menor, porque ele vai se tornando cada vez maior, mas extremamente mais simples no que tange, vou usar essa palavra, todo o consumismo que a gente vê
né? Especialmente no mundo moderno. Quantas pessoas que nós vimos que têm tantas coisas e são pessoas tão vazias, buscando o tempo todo. Espere. Né? É o meu humilde conselho, não force. Não se preocupe com esse silêncio da alma. Nunca se esqueça que você se preocupou com tudo, sempre. Porque toda a sociedade se sustenta, né, sobre a preocupação, né, e a conversa aí se torna algo muito útil para o indivíduo estressado, preocupado. As pessoas se debruçam sobre a linguagem. E o fato é que as pessoas que são muito eloquentes se tornam muito poderosas na sociedade. Falam, mas não necessariamente apresentam a solução. Muitas vezes são líderes eruditos, políticos, escritores. Por isso que está havendo uma grande revolução na sociedade como um todo hoje em dia. As pessoas estão acordando. Né? Eu, de 3 anos para cá, acho que já comentei aqui, eu tirei aquele aparelhinho da net, eu não tenho mais. Agora eu só assisto as coisas, eu vou ali no Google, no YouTube, busco o que eu quero, eu assisto o que eu quero. Se eu não gostar, eu mudo de programa e assim eu vou. Um filme ou outro, porque eu tenho. As coisas que eu gosto, a coisa científica, os canais de bichos, de animais. Há muitos anos atrás eu comecei a ficar preocupado com isso, porque eu achava que eu estava me distanciando do mundo. O cara fica com receio de estar perdendo, né, a sua turma, o seu grupo. O meu humilde conselho, não se preocupem, o silêncio é o domínio de Deus. Eu ouvi alguém dizendo isso um dia e isso é lindo. O silêncio é onde mora o Espírito Santo. E quando você souber o que é o silêncio, pode ser que você tenha algo para falar. Por enquanto, nosso processo de transformação. Quando você entra fundo no silêncio, pela primeira vez suas palavras começam a carregar um significado tão grande, tão profundo, tão profundo. Então eu acho que não serão apenas palavras vazias, porque tem isso para Cacilda, né? Essas palavras virão cheias de algo além, né? Algo progressivo, progresso mesmo. Com isso, essas palavras vêm com a poesia em si, uma dança, né? Carregando consigo a graça, né? A graça de Deus, a graça que você traz, que eu trago, né? Que todo o universo contém em si mesmo. Estou dizendo isso para vocês porque volta e meia a gente se desespera, né? Por ficar sozinho, né? Queria tanto alguém para poder namorar, alguém para poder, né, me acompanhar, alguém para poder me ouvir, alguém. O meditante, ele começa a se sentir feliz pela própria vida. Isso não tem nada a ver com egoísmo. E quanto mais esse jardim vai florescendo, mais passarinhos vão chegando, abelhas, né? Mais o jardim vai ficando repleto de seres que curtem flores, né? Seres que se amarram na fragrância das flores. Enfim, nós estamos passando por uma época ótima. São os 10 dias de Mãe Divina. Nós estamos fazendo Iáguia nesses 10 dias, está sendo bem forte, bem agradável. E as meditações têm sido tão profundas, tão boas. Vamos seguir em frente para ver onde é que esse caminho vai dar. A sensação que a gente tem hoje é que vai dar em algum lugar legal. Por quê? Porque nós nos sentimos bem. Então agora é só seguir em frente. Passo sobre passo, passo sobre passo. Altos e baixos continuarão ocorrendo,
algum distanciamento disso ou daquilo, vai acontecer. Coisas novas surgirão com mais rapidez. Né? Não se preocupem não, assim é a vida. Adquirir felicidade é isso. Tem gente que demora tanto tempo para perceber que é um idiota. Eu consigo perceber que eu sou um idiota de um dia para o outro. Então é mais fácil mudar, né? Mais fácil tomar a atitude adequada com a minha esposa, com os meus filhos, né? Com as pessoas com as quais eu convivo, com o meu trabalho. Eu quero mais sentido para a vida. E onde é que eu vou encontrar sentido para a vida se não for dentro de mim? Desculpem, eu queria continuar, mas tenho hora. Um grande beijo para vocês, mantenham a regularidade, não larguem o osso. Um beijo, Jai Gurudev.